do sangue ou do material colhido do corpo humano, tá? Ela foi, numa ocasião, foi exposta quando eu visitei o Rafael Semperi em São Paulo. Depois de uma longa conversa, a minha opinião foi colocada para o Rafael Semperi. E o Rafael me disse, olha, essa foi a... Era uma manhã clara de maio de 1952, quando dois fotógrafos da revista O Cruzeiro, uma das mais importantes do Brasil na época, saíram para um trabalho comum de registro de paisagens na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles não sabiam, mas naquele dia suas câmeras captariam algo que se tornaria um dos maiores enigmas da ufologia brasileira. O sol iluminava a praia deserta. O mar parecia calmo e o clima ajudava na sessão de fotos. Enquanto ajustavam lentes e ângulos, um dos fotógrafos notou uma estranha luminosidade se movendo pelo céu. Não era avião, não era ave, não parecia algo comum. Chamou imediatamente o colega, que olhou para cima e também se surpreendeu com a cena. Eles relataram mais tarde que o objeto parecia metálico. Refletia a luz do sol e se movia em velocidade variável, ora muito rápido, ora quase parado, como se observasse o ambiente. Sem perder tempo, apontaram as câmeras e começaram a fotografar. Conseguiram registrar uma sequência impressionante de imagens mostrando o objeto em diferentes posições no céu. As fotos, publicadas dias depois, causaram um verdadeiro alvoroço no Brasil e no mundo. Especialistas analisaram as imagens e concluíram que não havia sinais de montagem ou fraude. Os negativos foram estudados cuidadosamente e não apresentaram manipulação. O mistério cresceu porque os objetos não tinham características conhecidas de aeronaves da época. O governo não deu explicações, e o caso foi lembrado durante décadas como um dos primeiros registros visuais sólidos de um OVNI em território brasileiro. Para os moradores do Rio de Janeiro, aquilo virou assunto por muito tempo. Alguns diziam que era apenas um reflexo. Outros acreditavam ser tecnologia secreta de países estrangeiros. Mas muitos passaram a ter certeza de que não estávamos sozinhos. O detalhe mais assustador era a clareza das imagens. Discos luminosos, sólidos, bem definidos contra o céu limpo. Até hoje, mesmo com toda a tecnologia moderna de análise de imagens, não foi encontrada explicação definitiva para as fotos da Barra da Tijuca. Esse caso abriu caminho para que outros relatos fossem levados a sério, pois mostrava evidências físicas e não apenas testemunhos. Se antes falar de discos voadores era considerado apenas superstição, agora havia provas em papel fotográfico. A partir daí, uma onda de avistamentos começou a se espalhar pelo Brasil, mas nenhum seria tão assustador e complexo quanto o que aconteceria no Pará, 25 anos depois. O ano era 1977, e a pequena cidade de Colares, no Pará, vivia dias de terror que entrariam para a história da ufologia mundial. Diferente da Barra da Tijuca, onde tudo foi apenas observado e fotografado, em Colares, os moradores afirmavam estar sendo atacados por luzes misteriosas que desciam do céu durante a noite. Essas luzes, descritas como esferas vermelhas, azuis e amarelas, perseguiam pessoas, invadiam casas e emitiam feixes que causavam queimaduras na pele. A população entrou em pânico. Muitos abandonaram suas casas e se refugiaram em cidades vizinhas. Os que permaneceram passaram a dormir juntos, em grupos, temendo serem levados. O medo foi tão grande que a prefeitura pediu ajuda oficial à Força Aérea Brasileira. Foi então que nasceu a famosa Operação Prato, comandada pelo capitão Uiranger Rolanda. Durante meses, militares ficaram na região, documentando cada detalhe. Eles fotografaram, filmaram e colheram depoimentos. Os registros mostram luzes sobrevoando casas, entrando e saindo do mar, pairando sobre a floresta. Relatórios oficiais descrevem mais de 300 eventos inexplicáveis. Rolanda e sua equipe chegaram a observar objetos de grande porte em formato de disco e até estruturas semelhantes a naves-mãe,
que liberavam esferas menores para sobrevoar as comunidades. O mais perturbador eram os relatos de ataques diretos. Homens e mulheres mostravam marcas no corpo, queimaduras circulares e até perda de sangue, como se algo tivesse sugado energia vital. Por isso, as luzes ficaram conhecidas como chupa-chupa. Os médicos locais confirmaram que os ferimentos eram reais, mas não conseguiam explicar sua origem. Era como se uma tecnologia invisível tivesse atingido as vítimas. A tensão cresceu tanto que a Operação Prato ganhou proporções inéditas. Os militares montaram vigílias noturnas e chegaram a usar armamento, mas nunca conseguiram atingir ou sequer se aproximar dos objetos. As luzes simplesmente desapareciam em alta velocidade, desafiando qualquer tecnologia conhecida. Holanda relatou anos mais tarde, em entrevistas, que chegou a ver naves a poucos metros de distância e que não havia dúvida de que a inteligência por trás delas não era humana. Agora, o senhor disse que o senhor recebeu uma pasta desse seu chefe, quer dizer que já havia então em andamento alguma investigação a respeito? Sim, quando eu cheguei os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia, é uma ilha no litoral, já no Água Salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, do comandante do 1º Comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma ilha de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muitos pescadores. Eles não conseguiam mais exercer a atividade, não conseguiam pescar. Porque eram sobrevoados, voavam em torno das embarcações. Às vezes alguns até mergulhavam do lado da embarcação. Tá? Então, passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João. Para afugentar o inseto. Quando o navio sobrevoou isso. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do 1º Comar, pedindo providências. E o brigadeiro mandou que fosse investigar. Houve em algum momento participação de Brasília nisso? Quer dizer, houve a instrução de Brasília para que fosse averiguado? Brasília pediu cautela, caução, a confidencialidade? Não participei, na época eu era capitão. O capitão relata que interrogou várias pessoas e ficou surpreso com seus relatos, o que mudou a sua concepção sobre o caso. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa, e normalmente nas mulheres do seio esquerdo, homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens em média? Mais ou menos no 8 para 10, em 10, 8 mulheres. Em 10 casos, 8 mulheres. E vocês documentaram os efeitos físicos, as marcas, as pessoas, foi tudo documentado? Foi visto, foi analisado, foi visto por médicos, desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? A primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher uns dados, fica perto de Colares. E decolamos com o helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa que falava. Eu vi, realmente, ela me fez a exposição do seio esquerdo, tinha marca, como eu descrevi, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração, às vezes era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha.
Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que queria ocorrer a seguir. Ela, deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como se fosse um vidro. Ela via o céu. Tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. Nessa hora, o capitão ficou extremamente intrigado com o que estava vendo e mal conseguia piscar diante dos acontecimentos que se desenrolavam diante de seus próprios olhos. Tá? Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. Esse povo parecia ser sincero. Tá? E desse buraco que ela falou, que apareceu lá, veio uma luz verde, primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela. O seio dela, seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo. A maioria das vezes do lado esquerdo. Na hora que nós estávamos falando, que ela estava explicando isso, uma menina disse, olha, está passando aqui em cima. Em aviação a gente divide o céu em 8 partes. Tá? Questão de meteorologia. Ou seja, o céu com 0/8, ele está claro, sem nuvens. Sem nuvem nenhuma. Com 1/8 tem poucas nuvens, 2/8, até 8/8 está completamente cheio de nuvens. Tá? Nesse dia o céu estava com, vamos dizer, 5/8. Quase todo coberto. No buraco, quando eu saí da casa, eu estava conversando com essa senhora. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem, que a moça estava contando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre, ó, com oscilação de 1 segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei e disse, pô, pode ser até um satélite. Porque o satélite até as 8h30 da noite ele ainda tem a iluminação do sol. O satélite artificial nosso, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, o satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que aquilo, qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpo essa história. E essa era a minha missão. Quando foi que o senhor teve o seu primeiro grande contato? Veja bem, nós estamos tivemos a informação de que na Ilha do Mosqueiro, tá, num lugar chamado Baía do Sol, a Ilha do Mosqueiro é uma balneário em Belém, tá? E na Baía do Sol estavam acontecendo coisas. Baía do Sol é muito próximo de Colares. É uma outra ilha. Colares é uma ilha e a Ilha do Mosqueiro é outra. Tem o canal da Laura entre a Baía do Sol, entre a Ilha do Mosqueiro e a Ilha de Colares. É quase que se vê Colares lá da Baía do Sol. Mas que lá estavam acontecendo coisas. Nós, como estávamos investigando tudo e qualquer indício era pesquisado, nós nos deslocamos para a Baía do Sol. Eu sempre era questionado pelos agentes que tinham mais fé do que eu de que aquilo estava acontecendo, porque quando eu cheguei, eu já peguei o bonde andando. Eu disse que eu estava em Brasília. Quando eu voltei, é que me passaram essa lição. Tá? Ele disse, mas, o capitão, o senhor não acredita, não? Eu disse, não, para mim não. O capitão até então não acreditava em extraterrestre, pois só estava avistando luzes e nada de objetos concretos. Mas tudo iria mudar conforme os dias iam se passando. Para mim, isso alguma coisa que eu ainda preciso saber o que é. Dizer para você que é disco voador, eu nunca vi um disco, eu vi luz. Eu não vi disco. Então, para mim, isso não é disco voador. Não é prova que eu fique satisfeito. Eu estou vendo coisas estranhas, mas não posso lhe dizer o que é. E um deles, o suboficial Flávio, ele até brincou comigo, o senhor não quer que essa coisa dê uma volta em cima do senhor, acenda a luz, faça tudo, faça uma voltazinha em cima do senhor, um passeio, só para o senhor acreditar. Eu digo, mas seria interessante isso. Já fica difícil uma luz dessa fortuita, uma coisa que pode ser uma coruja, ela adivinhar que você está brincando desse jeito. E, por coincidência, na Baía do Sol aconteceu isso.
Nós estávamos conversando e... Que dia foi, o senhor tem? Mais ou menos novembro, outubro, novembro, foi logo no início da operação. 77, né? 77, é. Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura, tá? E realmente quando chegou, ela se deteve e fez um círculo em torno, depois foi embora. Aí eu levei uma gozada da turma, do sargento, chegou, e agora, cara? Eu disse, não sei, ainda não vi. Tá? A luz era de que jeito? Você, sabe essa solda de metal? Maçarico? Não, solda, essa solda elétrica. Quando era menino, os caras soldavam um brilho de bonde, fica aqui que a gente não consegue enxergar, tá? Um brilho azul, forte. Era isso. Era um brilho dessa natureza, azul, muito azul. Mas dava para se ver, não machucava? Não se via a forma, se via a luz. Vocês fotografaram esse objeto? Fotografamos, levamos um baile de 2 meses. Não saía nada. A gente enchia o quadro da fotografia, via, eu estava vendo a luz forte, fotografava, pô, agora vai sair, não saía nada. Não vimos nada, quando a gente pegava o negativo não tinha nada ali. Várias vezes aconteceu isso? Várias, nós levamos um samba de 2 meses, até que aconteceu uma coincidência, eu acho que coincidência não existe, mas aí foi um fato inusitado. Eu estava analisando e muito triste, muito chateado, porque eu não conseguia imprimir aquelas imagens na emulsão fotográfica. E na minha mesa tinha uma lanterna que eu usava em operações de selva. Estava lá, nem sei porquê, porque talvez eu tivesse revisão do equipamento de selva, fazendo manutenção dele, e a lanterna estava em cima da minha mesa. E eu estava olhando os fios. O mais impressionante é que quando foi revelado as fotos tiradas do objeto não identificado, as imagens simplesmente sumiram como um passe de mágica. Os negativos. Vendo que não aparecia nada. Nada. Eu olhando muito triste, pô, mas a gente encheu o quadro e não apareceu nada. Eu observei que a lanterna, ela tinha lá, numa extremidade, ela tinha uma lanterna normal. Na outra extremidade, a outra ponta, ela tinha uma capa vermelha que servia para sinalização em selva, tá? Uma sinalização vermelha. Como você bota um sinal no carro, né? Fica aquela luzinha vermelha. Se você tirasse aquela capa, ela tinha uma tampa, ela tinha um vidro fosco. Eu olhei aquilo e me lembrei que os médicos examinam as radiografias no radioscópio, que é um quadro opaco, com luz por trás, e eles colocam a chapa radiográfica ali para examinarem, para ver o contraste de luz e sombra, né? E eu olhei e disse, pô, eu estou com um radioscópio aqui, eu nem sei se é esse o nome que chamam esses aparelhos médicos, mas eu peguei uma fita, um filme, e coloquei ali. E observei que tinha um ponto, tinha um objeto. Eu não estava procurando nenhuma marca, nenhum objeto, eu estava procurando luz eu não via. E eu observei que tinha realmente um cilindrozinho. Em todo o filme tinha aquele cilindro. Então eu tinha conseguido imprimir a parte sólida daquele avistamento e não a luz. E não a luz, por uma questão de comprimento de onda, eu não sei porquê, a luz não impressionava aquele filme. Mas a parte sólida, a sonda, que depois a gente veio concluir que seria uma sonda, era um cilindro, tá? Aquilo estava impresso ali. E não estava procurando cilindro, eu estava procurando luz. Eu ficava muito triste, que não via luz nenhuma. Porque está muito claro aquele filme, né? Mais de 500 fotos foram tiradas dos OVNIs, mas, ao serem reveladas, nada apareceu nas imagens. Isso mostra o quanto a tecnologia dos extraterrestres é muito mais avançada do que a nossa. Vocês fizeram muitas fotografias? Fizemos muitas fotografias. Mais de 500. Quantas fotos de UFOs foram feitas? Quase todas tinham. 500? 500. E eram todas catalogadas? Eu guardava aquilo, eu estava até muito triste, porque aqueles rolos de filme ficavam na minha frente, eu ficava olhando, pô, 2 meses quase de trabalho e não consegui nada. Não saía luz nenhuma naquilo. Eu estava procurando ver o que eu, no negativo, o que eu tinha visto. E não aparecia.
Então, depois nós fomos olhar com curiosidade e fomos ampliar, passamos para o laboratório para ampliar aquilo. Realmente era a sonda que estava ali. Era a sonda? Era uma sonda. E depois que a gente estava com dificuldade já nessa parte técnica fotográfica, eu tinha um irmão da maçonaria chamado Milton Mendonça, já faleceu. Ele era cinegrafista da TV Liberal e era esperto em fotografia. Eu pedi a ajuda dele, porque confiava nele. Sabia que ele, participando da operação, ele não ia comentar com ninguém. Eu tinha absoluta segurança de que o assunto ia ficar restrito ao nosso grupo. Informei o meu comandante de que eu estava com dificuldade na parte técnica de fotografia e pedi essa ajuda ele autorizou. E o Milton, algumas vezes, esteve conosco e sempre auxiliava. Nós passamos a fios especiais. Fios infravermelho, ultravioleta, não sei se o nome certo é esse, tá? Mas passamos a usar fios especiais. Pedimos a Brasília e eles mandaram esse filme para nós. E o resultado passou a ser? Bem melhor. Objetos grandes? Já passamos a ver alguma coisa, filme, a luz e outras formas que a gente nem imaginava que pudéssemos impressionar a emoção com essas formas. Esses objetos vistos, qual era o padrão mais comum quanto à forma? Ou quais padrões apareciam e foram constatados por vocês? Até mesmo um padre relatou ter visto os objetos não identificados, os mesmos que o capitão avistou junto de sua equipe, confirmando a veracidade dos fatos. No início nós vimos o que todo mundo falava, inclusive o padre Alfredo Delaó, que já morreu também, padre americano, que era o pároco lá de Colares. Ele me falava de uma sonda que ele tinha visto várias vezes, era como se fosse, e mais ou menos do tamanho de um tambor de óleo de 200 litros. Essa sonda voava com um voo irregular, ela não tinha um voo seguro, ela voava como se estivesse balançando. E emitia luz. E às vezes andava uma ou duas juntas. Saía de onde? Ia para onde? De repente a gente via a luz e ela vinha em cima normalmente em cima da equipe. Vocês chegaram a perceber algum tipo de interação em relação ao que vocês estavam fazendo e o próprio fenômeno? Algum tipo de reação do fenômeno em relação ao que vocês estavam fazendo? Uma coisa muito estranha, essa pergunta é muito interessante. Eles nos parecia que eles tinham absoluta certeza onde nós estávamos. Eles não procuravam. Eles estavam em cima da gente. Depois de algum tempo que nós estivemos lá, vamos dizer, depois de um mês, as coisas eram em cima da equipe. Eles já estavam em cima da gente, eles sabiam o que a gente estava fazendo. Você podia se deslocar, você estava aqui e ia para outro lugar. É lá que eles iam. Como se eles tivessem conhecimento da nossa movimentação, sabiam com segurança onde nós estávamos. E o que estavam fazendo. E o que estavam fazendo. Por exemplo, esse caso que eu te falei da Baía do Sol. Nessa época, o pessoal já está terminando a aula e aí fica muita gente na praia, né, à noite, o pessoal, a rapaziada, a juventude namorando, e vamos dizer, tem umas 100 mil pessoas ali na orla, no fim de semana. Pô, eles não apareceram em cima da gente, lá na Baía do Sol. Essa curva que fez em cima foi no lugar tudo escuro, não tinha mais ninguém, só estava a nossa equipe lá. A coisa aí fez a curva em cima da gente, e os caras bigodados, e agora? Agora Esse foi o primeiro grande acontecimento envolvendo o senhor? Foi o primeiro acontecimento, não digo grande, mas significativo. E daí, o que vocês fizeram? Voltaram correndo para a base, para contar? Não, nós passamos a noite lá, só saímos de manhã. No dia seguinte? Eu conversei com o meu comandante e disse, olha, a primeira coisa, que toda vez que ele me perguntava, ele dizia não vi nada, vi luz. Mas eu relatei a ele que tinha acontecido uma coisa estranha. O mais chocante de tudo foi quando o capitão revelou que, após tantos avistamentos de OVNIs, todos os membros da investigação começaram a sofrer inexplicáveis problemas de visão. Pessoas que jamais precisaram de óculos, de repente passaram a depender deles. Coincidência ou consequência de algo muito além da nossa compreensão? Será que esses seres têm o poder de afetar até mesmo o corpo humano? O mistério permanece aberto. Teve alguma reação no seu organismo, algum problema resultante dessa observação? Nesse momento exato, não. O que a gente notou é que todos nós perdemos com o tempo, nós notamos que perdemos a acuidade visual. O óculos de um servia para o outro. Eu enxergava muito bem.
Nessa época eu tinha 77, eu tinha 37 anos. Logo em seguida nós começamos a precisar de óculos, todos da equipe. Mas isso veio em razão de outras exposições que nós tivemos mais para frente. Coronel, e em seguida a um evento desse, que foi se repetindo várias vezes, pelo que eu sei, vocês faziam um relatório completo, vocês tinham que se submeter a algum tipo de exame, enfim, qual era o encaminhamento que era dado a esse relatório? Era feito um relatório do acontecimento, um relato do acontecimento, uma hora, local, se possível coordenada geográfica, tudo certo, tá? Mapeamento da região, mas exame pessoal em nós não. Nós sempre fomos pessoas de confiança do comando. Apesar da abundância de provas, a operação foi encerrada em dezembro de 1977, oficialmente por falta de perigo imediato. Porém, documentos liberados anos depois revelaram que a Força Aérea considerava o fenômeno real, embora inexplicável. O próprio capitão Rolanda, antes de morrer, confirmou em depoimentos que o governo sabia muito mais do que divulgava. Ele afirmou que estava convencido de que seres extraterrestres estavam envolvidos e que os militares foram instruídos a manter silêncio. Para os moradores de Colares, as lembranças são de noites sem dormir, gritos de desespero e orações pedindo proteção. Até hoje, muitos evitam falar sobre o assunto, temendo represálias ou zombaria, mas os mais velhos ainda contam como viram parentes e amigos feridos pelas luzes misteriosas. O pavor foi tão grande que até a fé da comunidade foi abalada, já que alguns acreditavam estar diante de algo demoníaco, enquanto outros viam como visitantes de outro mundo. Se o caso da Barra da Tijuca deu ao Brasil fama de possuir provas fotográficas de OVNIs, a Operação Prato colocou o país no centro da ufologia internacional. Nunca antes um governo havia investigado de forma tão aberta, com documentos, fotos e vídeos que ainda hoje circulam entre estudiosos. E nunca uma comunidade inteira havia sofrido tanto impacto direto de um fenômeno aéreo não identificado. Esses dois episódios, separados por 25 anos, mostram como o fenômeno dos OVNIs no Brasil vai muito além de boatos ou imaginação. São registros concretos, investigados, documentados e, até hoje, sem explicação. A cada década surgem novas histórias, mas poucas carregam o peso histórico desses casos. São lembranças que continuam vivas, alimentando debates, pesquisas e o medo de que talvez não estejamos preparados para o que existe além do nosso céu. E se você gosta de mergulhar em histórias reais de mistério, continue acompanhando o canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Aqui você encontra relatos, investigações e casos documentados que desafiam a lógica e revelam o lado mais obscuro e fascinante da realidade. Inscreva-se e confira também nossa playlist especial de fenômenos sobrenaturais e avistamentos, onde cada vídeo é uma nova viagem rumo ao desconhecido.